E aí, pessoal, este é o seminário da disciplina de solos não saturados do programa de pós-graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília. O meu tema é a relação entre a mecânica de solos não saturados e a engenharia de reservatórios. Meu nome é Felipe Bercó e a disciplina foi ministrada pelo professor Manuel Porfírio. Bom, eu tentei fazer uma apresentação bem didática, que fosse fácil de entender não somente para os engenheiros. Ela foi dividida em duas partes principais. A primeira fala sobre alguns conceitos básicos de solos não saturados, entre eles a sucção, a curva de retenção e a condutividade hidráulica e o BBM. Todos eles relacionados com a segunda parte, que vai ser falada, que é a engenharia de reservatórios, principalmente sobre a parte de water wicking. Solos saturados são constituídos por apenas duas fases, uma sólida e outra líquida. Já os solos não saturados são compostos por um sistema trifásico formado por uma fase sólida, caracterizada pela presença de grãos, uma fase molhante, que é a presença de água livre, e uma fase não molhante, presença de ar. No entanto, Fredlund e Rasdorf, em 1993, consideraram ainda uma quarta fase independente, a interface água e ar, conhecida como membrana contátil. Do ponto de vista comportamental, em equilíbrio, pode ser visto como a mistura de duas fases, sob a aplicação do gradiente de tensão, que são a partícula de solo, película contrátil, e duas fases que fluem sob a imposição de gradiente de pressão, fluido não molhante e molhante. A fase de equilíbrio é expressa por meio de três conjuntos de tensões normais, sigma menos o A, aqui, o A menos o W e o A, onde sigma é a tensão total, o W é a poropressão de água e o A é a poropressão de ar. O primeiro termo refere-se à tensão líquida e o segundo termo à sucção matricial. Matematicamente, a sucção é atribuída à descontinuidade atuante na interface entre a fase molhante e a não molhante, aqui, onde a pressão da fase não molhante é maior do que a pressão da fase molhante. Assim, o conceito de sucção pode ser interpretado como a avidez, caracterizada pela pressão isotrópica por água, que um determinado meio poroso tem. Segundo o conceito de solos não saturados, o efeito capilar ocorre entre a água, fluido molhante, e ar. E em reservatórios de petróleo, como vou explicar mais adiante, adota-se uma aproximação no qual o fluido não molhante é o óleo. Essa teoria tem sido adotada em alguns trabalhos envolvendo estudo hidromecânico em reservatórios de petróleo. A sucção do solo, quando quantificada em função do teor de umidade relativa, é comumente chamada de sucção total. Ela é composta pela sucção matricial e pela sucção osmótica. A sucção matricial é geralmente associada aos fenômenos de capilaridade e de absorção, sendo definida como a diferença entre a pressão de ar e a de água. Já a sucção osmótica relaciona-se com a presença de íons de outros solutos na água, entre os grãos, nos poros dos grãos. O solo não saturado é principalmente influenciado pela sucção matricial para baixos níveis de sucção. Os valores de sucção, pressão capilar e a quantidade de fluidos presentes nos poros desempenham um importante papel no comportamento dos solos não saturados. Essa relação pode ser obtida em laboratório com processos de secagem e umedecimento do solo. A representação gráfica dessa relação se denomina curva característica, curva de retenção ou curva capilar. A natureza dessa relação estará diretamente relacionada à distribuição do tamanho dos vazios do solo. Distribuição granulométrica do solo, além do formato dos grãos e mineralogia. A curva de retenção de água no solo representa a componente-chave para a resolução de problemas de fluxo. Ela pode ser utilizada ainda para a previsão da resistência ao zerramento e da função da condutividade hidráulica dos solos não saturados. Observe-se que as trajetórias de drenagem e a secagem aqui mostrada, e de umedecimento ou molhagem, não são coincidentes. A diferença entre as trajetórias é provocada por um fenômeno chamado esterese. O efeito da esterese pode ser atribuído a diversas causas, tais como a diferença dos ângulos de contato no processo de umedecimento e secagem, a presença de ar ocluso nos poros, alteração na estrutura dos solos devido ao umedecimento e a secagem e geometria não uniforme dos poros intercomunicados. À medida que decresce a quantidade de água em um solo, é maior a dificuldade para a passagem de água por entre as partículas. Ou seja, a permeabilidade dos solos não saturados é menor do que a permeabilidade do solo saturado. A função que relaciona a permeabilidade não saturada com a umidade do solo, ou seu grau de saturação, é chamada condutividade hidráulica, demonstrada nessa figura.
termo permeabilidade representa uma condição particular na curva de condutividade hidráulica, quando o solo está saturado. Se a curva de condutividade hidráulica for expressa em termos de umidade volumétrica ou grau de saturação, apresenta pequena esterese, mas geralmente assume-se que existe uma relação única entre esses parâmetros. No entanto, quando a curva de condutividade hidráulica é expressa em termos da sucção matricial, como demonstrado, a esterese da curva característica é transmitida a S. Bom, na direção dos estudos das informações recuperáveis e recuperáveis, Alonso et al., em 1990, propuseram um modelo elastoplástico fundamentado na teoria da plasticidade plástica e na teoria dos estados críticos. Os autores consideraram a ampliação da superfície de plastificação do modelo Planchet modificado, incorporando a variável referente de sucção matricial. A condição saturada é tratada como um caso específico no modelo, quando a sucção se anula. A modelagem passou a ser chamada então de modelo básico de Barcelona, ou BBM. A proposta admite 4 variáveis de estado do solo. Esta permite prever deformações reversíveis, expansão em trajetória de molhagem abaixo de tensões confinantes, bem como deformações irreversíveis, o colapso durante o umedecimento para elevados valores de tensão e confinamento e sucção. Assim como as outras propostas para analisar o comportamento deformacional do solo através das variáveis de estado, o BBM também sofreu críticas. Conceitualmente, essa proposta destina-se a solos não saturados com leve ou moderada expansividade, para um estado de tensão isotrópico, agregando o conceito de endurecimento plástico, controlado pela tensão média líquida e a sucção matricial. Numa representação gráfica, no plano P versus S, como demonstrado aqui, o comportamento elastoplástico é definido por 2 curvas de escoamento, denominada LC, que é Load Collapse, e outra SI, aqui, Suction Increase. A primeira é definida pela tensão de escoamento isotrópica em diferentes valores de sucção, e a segunda é paralela ao eixo de tensão isotrópica, o P. Qualquer variação em P ou S no estado de tensão, dentro do espaço limitado por essas 2 curvas, resultará em deformações recuperáveis, elásticas, aqui dentro. Ultrapassando esses limites, deformações irreversíveis plásticas ocorrerão, resultando na ampliação do espaço elástico. O modelo aplicado no caso do solo saturado é um exemplo particular do solo não saturado, o que faz o BBM reduzir-se a Planchet modificado. Assim, a curva de escoamento para uma dada sucção constante no plano P versus Q é descrita por uma elipse, que exibirá no eixo de tensão isotrópica P, uma tensão de escoamento P0, relacionada à superfície de escoamento LC. A elipse tem uma expansão devido ao aumento da tensão de pré-adensamento e da coesão do solo com a sucção. Para determiná-la, é necessário definir estados de ruptura específicos de corpos de prova ensaiados sob diferentes trajetórias de tensões. Além disso, existe a pressão de pré-adensamento, considerando a sucção igual a zero e considerando a sucção. Bom, vamos agora ao segundo tópico da apresentação, que é sobre a engenharia de reservatório. A engenharia de reservatório é uma ramificação da engenharia de petróleo aplicada aos processos de exploração e produção de reservatórios de óleo e gás, visando maximizar a recuperação do óleo presente na rocha. Algumas propriedades são inerentes da rocha reservatória, que são a porosidade, a saturação, a molhabilidade, a pressão capilar, que no nosso caso de estudo é a sucção, né? A permeabilidade e a permeabilidade relativa. Assim como nos solos não saturados, ela apresenta diferentes fluidos. Então tem o óleo, a água e o gás, normalmente, quando você vai fazer a abertura de um poço. E aqui você pode ver na figura que existem poros que não estão conectados, que aí existe permeabilidade absoluta e a permeabilidade que é inerente. Além disso, a saturação de óleo. Então, existe a saturação crítica, que é a saturação mínima para você conseguir retirar o óleo do reservatório. A saturação residual, que é aquela que você não consegue retirar de jeito nenhum. E a saturação móvel de óleo, que é a saturação ótima para você retirar o óleo. Bom, uma das propriedades que é inerente à rocha reservatória é a molhabilidade.
que vai separar o fluido molhante e o fluido não molhante, que no caso dos solos não saturados é água e ar, sendo água molhante. No caso da rocha reservatória em petróleo, o fluido não molhante é o óleo. Então, a mobilidade é a tendência de um fluido de aderir à superfície de um sólido, em presença de outros fluidos immiscíveis. Normalmente é medida através do ângulo de contato, que é demonstrado. Se ela abaixo de 90, ela é molhante, o fluido é molhante. E se é acima de 90, como mercúrio, não é molhante. E a distribuição dos fluidos reservatórios é em função da mobilidade. Outra propriedade que foi falada é a permeabilidade. No caso de reservatório, vai existir uma permeabilidade para cada tipo de fluido. Então aqui é demonstrado que é a permeabilidade relativa, que é a permeabilidade do fluido sobre a permeabilidade total, que é a soma dessas permeabilidades. Então no caso do óleo e no caso da água. E você vê que uma é exatamente ao contrário da outra, em relação à imbibição, que seria a molhagem, e a de drenagem, né? E aqui embaixo, a sucção, assim como demonstrado anteriormente na curva de dutividade hidráulica. À medida que o petróleo está sendo retirado da rocha reservatória, vários fatores vão influenciar o comportamento mecânico e hidráulico deste, desde a capacidade de suporte dos sólidos e da película, ao gradiente de tensão, até a saturação de gás, óleo e água. Deve-se avaliar esses fatores em todas as fases de recuperação do petróleo. Durante a produção de hidrocarbonetos de um reservatório, há um decréscimo da poropressão, resultando no aumento da tensão efetiva atuante de uma rocha reservatória, devido à transferência da carga do fluido para o esqueleto sólido. Uma vez que a resistência não é suficiente para absorver este acréscimo de tensão sobre a estrutura sólida, ocorre o colapso dos poros, provocando reações dos grãos e deformações irrecuperáveis, ou compactação, do meio poroso, até que o equilíbrio seja alcançado novamente, como um novo estado de tensão. Algumas características favorecem a ocorrência de colapso dos poros, como rochas de alta porosidade, solos fracamente cimentados, baixa permeabilidade e matriz sólida fraca, bem como reservatórios pressurizados. Outros fatores também podem levar ao colapso dos poros, no contexto da compactação e subsidência de reservatórios, como efeito da natureza do fluido nos poros da rocha, sua mútua interação e sua interação com a rocha matriz. Especialmente as rochas de alta porosidade têm as propriedades mecânicas fortemente dependentes do tipo de fluido nos poros e na saturação dos fluidos. Segundo este fenômeno, o fluido é considerado como um agente de degradação mecânica da rocha, que por consequência pode levar ao seu enfraquecimento pela perda de rigidez ou resistência, que é o caso do water raking, acontecendo nesse exemplo aqui na plataforma de Ekofisk, na Noruega, em que houve uma queda de 7 metros entre 1961 e 1996, demonstrado pela figura, onde a plataforma, os buracos da plataforma depois de 13 anos. Na interface do fluido existe uma tensão que causa efeitos capilares e gera uma sucção. A sucção ou pressão capilar é uma descontinuidade de pressão que ocorre entre os fluidos immiscíveis. A sucção é como um mecanismo coesivo que contribui para a estabilidade mecânica da rocha. Isso porque a água contida nos meniscos dos poros atua atraindo os grãos e colaborando para uma aparente coesão. Uma vez que a saturação de água é aumentada por injeção desse fluido no reservatório, os efeitos capilares são diminuídos. Consequentemente, a sucção decresce, fazendo a rocha tornar-se fraca, perdendo a resistência mecânica, levando assim a instantâneas deformações plásticas. Nesse caso aí, além da perda por sucção, há a perda ainda pela interação da água nos poros. Pode-se ver a influência da injeção de água em amostra de carbonato seca e saturada com óleo, nesse caso aqui. Observe que à medida que aumenta a saturação e consequentemente reduz a sucção, ocorre o colapso. Nesse caso, o colapso é verificado através da variação do índice de vazios. Observe-se que no efeito do water raking, o fluido é um agente de enfraquecimento, seja eles consequentemente processos físicos ou químicos, advindos pela interação da rocha do fluido. Além disso, foi estudado por outros autores outros efeitos, como a dissolução e precipitação,
o efeito do gás carbônico dissolvido e a meteorologia dos reservatórios. Aqui pode-se ver o comportamento de uma mesma amostra, retirada de um campo na Bélgica, sobre diferentes saturações de água, metanol, glicol e ela totalmente seca. Além disso, com ensaios hidrostáticos ou com adição de tensões desviatórias. E vê-se que o acréscimo de água, ou seja, a maior saturação de água, aqui embaixo na tabela, demonstra que o comportamento mecânico fica pior da amostra. Então percebe-se que o efeito do water raking é muito importante estudar grau de saturação de água na rocha reservatória. E aí nós chegamos a conclusões, que a necessidade de explorar essa temática se mostra relevante tanto na área geotécnica quanto na área de engenharia de reservatório. Estimo o último devido ao impacto dos acontecimentos ocorridos no passado, como esse demonstrado, e as grandes consequências de ordem econômica que esse fenômeno pode gerar na indústria do petróleo. A compactação ela pode trazer tantos efeitos benéficos quanto maléficos. Benéficos porque ela pode ajudar na segunda recuperação, aumentando a tensão e ajudando o óleo a sair pelo poço de retirada. E maléficos que ela pode diminuir extremamente a permeabilidade, fazendo com que não saia mais nada. E diante da resposta mecânica obtida pela injeção do fluido à água, que ocorre nessa fase secundária de retirada, verifica-se que a sucção e a saturação são parâmetros-chave na interação da rocha-fluido para o efeito water raking. Segundo este efeito, o fluido atua como um agente de degradação mecânica da rocha, resultando em sua compactação. E aqui está a minha bibliografia pesquisada. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Até mais.